TV Espírita Nosso Lar apresenta Conversa com os Espíritos. Os faraós do Egito faziam reunião mediúnica? Os sacerdotes egípcios já conheciam a doutrina espírita? Os espíritos que guiavam Moisés eram os mesmos que falavam com os faraós? Mehmet Ali. Antigo Pachá do Egito. Mehmet Ali, ou Maomé Ali, nasceu em 1769 e desencarnou no ano de 1849, com 80 anos. Ele foi o vice-rei do Egito de 1805 a 1848, na condição de governador do Império Otomano em nome do sultão. O Pachá Mehmet Ali havia morrido há cerca de 10 anos antes dessa evocação, atendendo ao pedido de Allan Kardec e seus pares. Ele disse que viera para os instruir. Eles pediram provas de que ele era realmente o espírito desencarnado do Pachá. No que ele contestou dizendo que o espírito se revela pelas suas palavras, sempre. No dia 16 de março de 1858, no segundo andar da Rua dos Mártires, número 8, residência particular de Allan Kardec em Paris, onde reuniões mediúnicas eram realizadas às terças-feiras, fora evocado o espírito do Pachá Mehmet Ali. De Deus Todo-Poderoso, peço ao espírito de Mehmet Ali que venha comunicar-se conosco. O que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Para vos instruir. Estais contrariado por vir até nós e responder às perguntas que vos desejamos fazer? Não. As que tiverem por fim vossa instrução, eu o consinto. Que prova podemos ter de vossa identidade? E como poderemos saber se não é um outro espírito que toma vosso nome? Para que serviria isso? Sabemos, por experiência, que os espíritos inferiores muitas vezes se utilizam de nomes supostos. É por isso que vos fizemos essa pergunta. Eles utilizam também as provas, mas
O espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras. Sob que forma e em que lugar estais entre nós? Sob a que leva o nome de Mehmet Ali, perto de Hermance. Quem fora Hermance du Foix? Sabemos que ela nasceu em 1841, em uma cidade próxima a Paris. Sabemos também que ela é muito conhecida no meio espírita como a médium de Kardec. Afinal, é possível saber dela própria como fora a sua história de vida? Sim, me chamo Hermance de la Jonchère du Foix. Com 12 anos de idade, comecei a apresentar certos desequilíbrios e a fazer premonições. Preocupada, meu pai procurou um famoso médico que diagnosticou que eu estava sofrendo de um novo distúrbio nervoso, que havia feito muitas vítimas na América e que agora estava chegando à Europa. Diz-nos ainda que as vítimas da doença entravam numa espécie de transe histérico e começavam a receber hipotéticas mensagens do amigo. O médico aconselhou papai a me levar ao seu consultório. Ali, o médico colocou um lápis na minha mão e pediu que eu escrevesse o que me viesse à cabeça. Comecei a rir, mas de imediato, minhas mãos começaram a escrever sozinha. Assustada, larguei o lápis, não quis prosseguir. Pouco tempo depois, um estudioso do magnetismo à época pediu para me examinar. Fui convencida por ele a tentar escrever novamente. Para a surpresa de todos, quem escrevia por meu intermédio se identificou como São Luís, rei de França, primo do primeiro nobre da nossa família. Com sua orientação, escrevi a autobiografia póstuma do rei canonizado, intitulada A História de Luís IX, ditada por ele mesmo. Em 1855, com 14 anos, publiquei meu segundo livro, desta vez, A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. 2 anos depois, conheci Allan Kardec, na noite de 18 de abril de 1857, data do lançamento de O Livro dos Espíritos. No final da reunião, recebi nova mensagem de São Luís e, a partir daquele momento, passei a trabalhar com o codificador do Espiritismo até o ano de 1859. Hermance pode nos dizer um pouco como se deu a sua comunicação mediúnica com Mehmet Ali? Lembro que no dia 16 de março de 1858, sob os cuidados de Allan Kardec e durante uma evocação, tive o primeiro contato com o antigo pachá do Egito, que havia desencarnado há cerca de 10 anos. Meu Deus, foram uma experiência e tanto. Inclusive, esse espírito, na ocasião, nos revelou o porquê da construção das pirâmides, entre outras coisas, bem como sobre uma existência sua quase 2000 anos antes de Cristo, como sacerdote do faraó Sesostris. Gostarias que vos dessemos um lugar especial? A cadeira vazia. De fato, perto dali havia uma cadeira vazia, a qual não se tinha prestado atenção. Bem interessante esse caso. O senhor procurou saber desse pachá se ele tinha uma lembrança nítida da sua última existência corpórea? Não, ele disse que não a tinha ainda, pois a morte lhe deixara certa perturbação.
Era ele feliz? Creio que não. Disse que era um desgraçado. E estava ele em estado errante? Ou já havia reencarnado? Errante. E recordava pelo menos daquilo que ele fora numa existência anterior? Fora honesto ao dizer que se sentia como um pobre na terra e que invejou as grandezas terrenas. Fico pensando, se este Pachá pudesse renascer na terra, será que condição escolheria de preferência? Ele próprio revelou que uma existência obscura, pois os deveres são menores. Então, o que ele pensava agora da posição que ocupara ultimamente na terra? Bom, nas palavras dele, vaidade do nada. Na verdade, disse que quis conduzir os homens. E se perguntou: sabia eu conduzir a mim mesmo? Pelo visto, já há algum tempo que a razão dele poderia estar alterada. É verdade? Segundo ele, não. A opinião pública aprecia aquilo que fizestes pela civilização do Egito, e por isso vos coloca entre os grandes príncipes. Ficais satisfeito com isso? Que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. Vedes com prazer os vossos descendentes seguindo o mesmo caminho? Os seus esforços vos interessam? Sim, porque eles têm por objetivo o bem comum. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Agora os lamentais? Eu os espio. Vedes aqueles a quem mandastes massacrar? Sim. Que sentimento experimentam eles a vosso respeito? Ódio e piedade. Desde que deixastes essa vida, não mais revistes o sultão Mahmud? Sim. Em vão fugimos um do outro. Afinal, quem fora o sultão Mahmud e por que entre ele e Mehmet Ali havia tanta discórdia? Meu senhor, o que este Pachá está fazendo é inadmissível. O que espera que eu faça? Precisamos agir rápido. Como? É possível sabermos deste chefe de Estado sua própria versão? Sou Mahmud II. Fui o sultão do Império Otomano de 1808 até a minha morte, em 1839. De fato, entre eu e Mehmet Ali não existe grande simpatia. Depois de toda a confiança que depositei nele, Mehmet Ali se voltou contra mim em 2 guerras. Com a ajuda de seu filho Ibrahim, fui então obrigado a reconhecer a hereditariedade de seu pachalato no Egito. É verdade que teve grande sucesso, pois Mehmet Ali é considerado por vós como o fundador do Egito moderno. Organizou o Estado à maneira europeia, principalmente a agricultura, as indústrias e o exército. Mas fora um homem de poucos méritos, um monarca ambicioso, com pouca consideração por seu povo, cujas políticas acabaram beneficiando a si mesmo e a sua dinastia, à custa do Egito. Ao contrário disso, fiz amplas reformas da burocracia para restabelecer a autoridade real e aumentar a eficiência administrativa do meu governo. Isso consegui com a abolição de cargos antigos, introduzindo novas linhas de representabilidade e aumentando os salários,
na tentativa de acabar com o suborno. Que sentimentos o senhor acha que eles experimentavam um pelo outro? Segundo ele próprio me disse, o da aversão. Eu entendo. Mesmo no mundo espiritual e ainda nutrindo certo ódio. O senhor perguntou sobre a opinião dele a respeito das penas e recompensas que nos esperam após a morte? Sim, ele simplesmente respondeu que a expiação pela qual ele estava passando era justa. Fico me perguntando, qual o maior obstáculo que Mehemet Ali teve de vencer para a realização de seu objetivo progressistas à época como Pachá? Bom, ele reinava comandando muitos escravos. Então, o que aconteceria se o povo que ele governava fosse cristão? Será que teria sido menos rebelde à civilização? De fato, o próprio Mehemet Ali nos confessou que a religião cristã eleva a alma e que a religião maometana não fala senão a matéria. Quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Não. Eu acreditava num Deus maior. Que pensais disso agora? Ela não faz homens. Na vossa opinião, Maomé tinha uma missão divina? Sim, mas que ele corrompeu. Em que a corrompeu? Ele quis reinar. O que pensais de Jesus? Esse vinha de Deus. Na vossa opinião, qual dos dois, Jesus ou Maomé, fez mais pela felicidade da humanidade? Por que o perguntais? Que povo Maomé regenerou? A religião cristã saiu pura da mão de Deus. A maometana é obra do homem. Acreditais que uma dessas duas religiões esteja destinada a desaparecer da face da terra? O homem progride sempre. A melhor permanecerá. Que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Acreditais que a submissão da mulher esteja conforme os desígnios de Deus? Não. A mulher é igual ao homem, pois que o espírito não tem sexo. Diz-se que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem, mais o embrutecem? Senhor Pachá, estes homens precisam de uma boa lição. Façam com que trabalhem. Sim, é o destino do homem. Hoje penso que o homem se torna indigno quando é escravo. Poderíeis reportar-vos aos tempos da antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos quais foram as causas de sua decadência moral? A corrupção dos costumes. Parece que fazias pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. Que importa o passado? O presente não o substituiria. Poderias explicar-vos mais claramente? Sim. Não era necessário lembrar ao egípcio envelhecido um passado muito brilhante. Não o teria compreendido. Menosprezei aquilo que me pareceu inútil. Não poderia ter-me enganado? Os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Era a deles.
A doutrina espírita surgiu na França no ano de 1857, através de Allan Kardec. Porque o espírito de Mehmet Ali diz que os sacerdotes do Antigo Egito também já conheciam a doutrina espírita. Como podemos interpretar essa surpreendente revelação feita pelo espírito de Mehmet Ali? Todos nós sabemos que a palavra espiritismo foi um neologismo criado por Allan Kardec. Como ele poderia perguntar se os egípcios tiveram conhecido a doutrina espírita? Mas ele perguntou. E aí a questão suscita uma resposta interessante pelo espírito quando diz era a doutrina deles. Kardec usava a expressão espiritismo e doutrina espírita não apenas no sentido específico do termo, qual seja o da doutrina que ele sistematizou em diálogo com os espíritos sábios. Não, Kardec usou também a expressão espiritismo, inclusive o fez no Livro dos Espíritos, perguntando se o espiritismo era conhecido na antiguidade. Ora, são questões que remetem à ideia do espiritismo como uma doutrina ancestral, não no sentido da doutrina conceitual e sistematizada por Allan Kardec, mas no sentido do conjunto de fenômenos que envolve o espiritismo. E como todos nós sabemos, o Egito Antigo não só conhecia, como praticava parte desses fenômenos, dessas vivências. O desdobramento espiritual, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, é claramente descrito na historiografia do Egito, que é ao momento da emancipação da alma. Os egípcios fundaram doutrinas e revelações através desse desdobramento da alma, ou desdobramento astral do espírito. Os egípcios também conheciam a doutrina da reencarnação, da imortalidade da alma e também a doutrina da comunicabilidade dos espíritos. Tanto é assim que é a civilização que mais se notabilizou com o emprego das chamadas pitonisas, que eram médiuns que respondiam às questões espirituais aos faraós no Egito Antigo, questões que vão desde as questões da agricultura, do processo de produção e colheita, de plantio das sementes, passando por questões políticas, questões ligadas às próprias guerras e tudo que interessava aos faraós. E então, Mehmet Ali afirma que, sim, ele respondendo a Kardec diz que os egípcios, a doutrina espírita era a doutrina deles. E aqui o Kardec está se referindo no sentido genérico do termo e não no sentido específico do neologismo que ele criou para referir-se ao conjunto de princípios que integra a doutrina dos espíritos. Então, quer dizer que os sacerdotes egípcios recebiam manifestações dos espíritos através dos médiuns? Sim, o próprio Mehmet Ali nos trouxe essa surpreendente revelação. Sendo assim, por que as manifestações de Moisés eram mais poderosas que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E, quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito. Ele pôs a mão no peito novamente. E, quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Se com isso ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue.
Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Acontece que enquanto Moisés queria revelar as manifestações divinas, tornando-as conhecidas de todos os povos, os sacerdotes egípcios queriam apenas ocultar essas manifestações. Olha a diferença. Moisés tinha uma tarefa: divulgar, revelar, para que se tomasse conhecimento. Os sacerdotes desejavam ocultar. Os motivos desse desejo de ocultar podem ser variados, e não é difícil a gente imaginar. E esse saber que essa relação, essa interatividade com o mundo espiritual, é claro que existia espíritos bons que traziam informações, orientações, que de alguma forma dava a contribuição no sentido da educação, do sentimento. Mas também existiam aqueles espíritos perversos, aqueles espíritos, tanto quanto os próprios faraós, os próprios sacerdotes, não diferentes dos dias atuais, que interagindo com os encarnados, fala daquilo que ele sabe. O próprio espírito que foi evocado, ele falou daquilo que ele sabia. Ele não era nenhum espírito, embora havia sido o sacerdote em seu tempo, mas ele falou daquilo que ele sabia, daquilo que ele conhecia. Acreditais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse alguma relação com a dos indianos? Sim. Todas as religiões primitivas estão ligadas entre si por laços quase imperceptíveis. Procedem de uma mesma fonte. Dentre essas duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual delas é a mãe da outra? São irmãs. As manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios provinham da mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim, ele foi iniciado por elas. Aqui uma outra revelação surpreendente feita pelo espírito de Mehmet Ali. Será que ele estaria afirmando que Jeová e os espíritos que se manifestavam para Moisés eram os mesmos que conversavam com os sacerdotes egípcios? Todos nós sabemos que os espíritos, eles trazem as suas informações de acordo com a sua evolução. Naturalmente, quando Moisés assumiu a sua tarefa gigantesca de trazer este plano das esferas superiores, a primeira revelação para a Terra, libertando o povo judeu do jugo egípcio, era uma tarefa realmente monumental. Então os espíritos que o auxiliavam não eram necessariamente os mesmos. Deus o auxiliava, sim, o auxiliava como auxilia todo o planeta Terra e todas as revelações. Tudo provém de Deus. Mas este espírito do Pachá entendia que as comunicações eram as mesmas, vindas dos sacerdotes egípcios como para Moisés, o que não é algo que se pode entender pela lógica da razão. Em suas investigações, Kardec entendeu ser necessário o esclarecimento acerca de se as manifestações espirituais recebidas por Moisés e pelos sacerdotes egípcios emanavam de uma mesma fonte. Mesmo porque Moisés falava de leis divinas oriundas de um único Deus. E os sacerdotes egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. Foi então que o espírito Mehmet Ali explicou a Kardec que Moisés foi iniciado por manifestações espirituais oriundas da mesma fonte onde se originaram as manifestações espirituais recebidas
pelos sacerdotes egípcios. Os médios, os chamados sensitivos, aquelas pessoas dotadas de uma capacidade de perceber, de entrar em contato com os espíritos, sofriam ao longo da iniciação rigorosos processos, muito mais até ele diz do que os que eram realizados na Grécia e em outras partes, processo de educação e de aprimoramento para se desenvolver as habilidades com o fim de se entrar em contato com os espíritos. Como se explica que em vida eres tão pouco esclarecido sobre essas questões e agora podeis respondê-las com tanta profundidade? Outras existências me ensinaram. Todas as religiões mães, não é difícil a gente imaginar, as religiões mães existentes no mundo, ou que deram origem às religiões, estão ligadas entre si por laços quase invisíveis. Elas procedem de uma mesma fonte. Isso que é bonito aqui nessa manifestação. Por que religiões mães? Porque a fonte é a mesma. A fonte é a mesma, são as leis de Deus. As interpretações, elas sofrem alterações e se apresentam de maneira tão diversa, dados os estágios de entendimento, de interpretação, de maturidade dos espíritos, que vão interpretando da maneira como entendem as informações vindas à religião. Allan Kardec, no capítulo que trata das perguntas que se pode fazer aos espíritos, deixa muito claro no diálogo: o espírito evocado, uma vez que lhe é permitido, as condições que lhe são dadas, Deus permite, o espírito, se quiser, ele aparece e ele vai falar daquilo que ele sabe, daquilo que as suas condições lhe propiciam. Portanto, na segunda conversa com o espírito Muhammad Ali, que viveu a época dos faraós, trouxe essa comunicação com informações interessantes, mas que, embora esteja na revista espírita, todos temos a liberdade de acordo com o interesse, com a afinidade com o tema, continuar discutindo. No estado errante que estáis agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Sim, exceto da última. Haveis, pois, vivido no tempo dos faraós? Sim. 3 vezes vivi no solo egípcio, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. Sob que reinado fostes sacerdote? Já faz tanto tempo. O príncipe era vosso Sesostris. Conforme isso, parece que não progredistes, uma vez que espiais agora os erros da vossa última existência. Sim, progredi lentamente. Acaso era eu perfeito por ter sido sacerdote? Porque fostes sacerdote àquela época, é que pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber. Outros espíritos sabem ler o passado como um livro aberto. Acho que uma das minhas grandes curiosidades seria ter perguntado a esse pachá qual for o verdadeiro motivo das construções das pirâmides. De fato, também penso assim. Por isso, eu o questionei sobre isso. E o que ele disse? Apenas disse que já era tarde. O que ele tinha razão, porque eram quase 11 horas da noite. E o senhor não insistiu? Seria apenas mais uma pergunta. Talvez ele teria a bondade de respondê-la. Não, era muito tarde. Ele próprio alegou que essa pergunta suscitaria outras. E ele não poderia respondê-la em outra ocasião? Simplesmente alegou que não se comprometeria com isso. Mesmo assim, agradecemos a benevolência dele do modo como até então vinha respondendo às nossas perguntas. E ele concordou? Bem, na verdade, disse que voltaria. E de fato voltou? Sim, cerca de 8 meses depois o evocamos. Novamente rogamos ao espírito Muhammad Ali que consentisse em comunicar-se conosco. Ele então compareceu? Sim,
Disse-nos inclusive que já sabia o motivo. Prometestes vir até nós a fim de instruir-nos. Terias a bondade de nos ouvir e de nos responder? Não prometo, desde que não me comprometi. Seja, em lugar de prometestes, coloquemos que nos fizestes esperar. Isto é, para satisfazer a vossa curiosidade. Não importa. Prestar-me-ei um pouco a isso. Pois que vivestes ao tempo dos faraós, poderias dizer-nos com que finalidade foram as pirâmides construídas? São sepulcros. Sepulcros e templos. Ali ocorriam grandes manifestações. Tinham também um fim científico? Não. O interesse religioso absorvia tudo. Seria preciso que os egípcios fossem, desde aquela época, muito adiantados nas artes mecânicas para realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis? Poderias dar-nos uma ideia dos meios que empregaram? Massas humanas gemeram sob o peso de pedras que atravessaram os séculos. O homem era a máquina. Que classe de homem se ocupava desses grandes trabalhos? A que chamais de povo. Estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? A força. Afinal, como foram construídas as pirâmides do Egito? Existem muitas lendas e mitos em torno de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os cientistas sabem como as pirâmides foram construídas? Será que as pirâmides eram impossíveis de serem construídas apenas com a tecnologia antiga? Hoje sabemos que os egípcios, de certo modo, imitaram a forma de colinas e montanhas, utilizando a natureza como ponto de partida, e que há grandes aberturas entre os blocos das pirâmides, as quais são desiguais em forma e tamanho. O Pachá Mehmet Ali afirma que as pirâmides foram construídas com o uso da força humana, o que não é tão impossível assim, uma vez que o material utilizado nas pirâmides era o grande parte calcário, portanto, blocos grandes poderiam ser quebrados com o uso de martelos de pedra. Também, ao contrário do que se costuma acreditar, foi utilizada argamassa nas construções das pirâmides, isso entre as pedras. Não resta dúvida que um grande obstáculo foi o transporte dos blocos de pedras. Algumas teorias, algumas teses vão falar de conhecimento, de magnetismo, de energia, se conseguir movimentar pedras, etc e tal, até mesmo fala-se em relação com os extraterrestres, mas essas questões, até o momento, nós ainda não temos elemento para tratar acerca dessa questão. O certo é que quem construía de fato, quem derramava suor, quem gastava energia, era o povo que era escravizado. Os médios, os chamados sensitivos, aquelas pessoas dotadas de uma capacidade de perceber, de entrar em contato com isso, sofriam ao longo da iniciação rigorosos processos, muito mais até ele diz do que os que eram realizados na Grécia e em outras partes, processo de educação e de aprimoramento para se desenvolver as habilidades com o fim de se entrar em contato com os espíritos. Eles acreditavam que a criatura humana poderia voltar a nascer em corpos de animais. Ao que nós sabemos hoje, a doutrina espírita nos ajudou, aprofundou esse conhecimento, que o espírito não retroage. Portanto, não voltaremos em situação nenhuma jamais a viver habitando corpos de animais. As pirâmides eram templos, de acordo com a visão do espírito, templos de adoração aos deuses, templo para evocação aos mortos, templo de relacionamento com os espíritos, templo, escola para iniciação daqueles os quais hoje nós chamamos de médios. Mehmet Ali, Pachá do Egito. Via Kardec
veio ele nos instruir, falar-nos do amar e servir. Na terra, baixar, pura vaidade, no além-túmulo, infelicidade. Eu, Egito, títulos nobres, na espiritualidade miserável, pobre. Atos de grandes maldades, os espíritos, esta a realidade. Ora, compreende, Jesus veio de Deus a ensinar o amor aos irmãos seus. Moisés também se fez fiel a ministrar o que lhe veio do céu. Sábios, iniciados, existiam. Leis herméticas, secretas se faziam. Egito, faraós, grandeza. Na Grécia, a formosura, a beleza. Pirâmides, há templos, há sepulcros, se resumiam. Nas pedras, escravos gemiam, morriam. Nos animais adorados, Deus dos homens desviados. Mumificação, iniciações rigorosas, sem propósito, pouco proveitoso. Merhamet Ar, imensa a gratidão, valiosíssima a lição, e que seja outro o nosso pensar, sobre terrenos, títulos, na terra, carregar. Aqui uma outra revelação surpreendente feita pelo espírito de Mehmet Ali. Tá bom? Vou fazer uma do lado de cá, né? Não sei a pronunciação. Posso? Sou Mahmud II. Fui o sultão do Império Otomano de 1808 até a minha morte, em 1859. Sim, me chamo Hermance de la Jonchère. Em 1858, no Jornal de Estudos Psicológicos, ou a Revue Espírita,
Allan Kardec teve a oportunidade de entrevistar o espírito Mehemet Ali, que, através da mediunidade de Hermance Dufour, respondeu perguntas ao eminente sistematizador do espiritismo. Kardec perguntou várias questões, inclusive se ele se recordava das encarnações que tivera no Egito Antigo. E Mehemet Ali diz a Kardec que tivera uma reencarnação como sacerdote, outra como mendigo, e relata também a reencarnação que tivera como príncipe. Em suas investigações, Kardec entendeu ser necessário o esclarecimento acerca de se as manifestações espirituais recebidas por Moisés e pelos sacerdotes egípcios emanavam de uma mesma fonte. A Revista Espírita, publicada por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858, é uma rica fonte de conhecimento. Está à nossa disposição com grandes riquezas e todos os meses eram fascículos mensais. Prezados amigos, da frente do Senhor permaneça sempre conosco. Meditar acerca da comunicação apresentada a Allan Kardec na Revista Espírita de 1858, uma mensagem: Conversas familiares de além túmulo com o espírito Mehemet Ali. Mehemet Ali, Pachá do Egito. Via Kardec, veio ele nos instruir. Prezados irmãos, nós iremos comentar a respeito de algo muito interessante que está na Revista Espírita de Allan Kardec de 1858. Especificamente em torno da pergunta número 39, a respeito do antigo Pachá do Egito, Mehemet Ali.